Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast Soul Fitness. E hoje, a nossa convidada especial é a nossa aluna da academia, amiga, empreendedora no segmento de confeitaria, a nossa amiga Catiúcia. Olá, pessoal, tudo bem? Catiúcia, a gente sempre começa o nosso bate-papo pedindo para o convidado falar um pouco mais ali sobre sua vida, sobre sua trajetória, como foi que ele chegou até o momento, até o dado momento. Vamos lá. Sou raiz da cidade de Saramirim, nasci e me criei aqui toda uma vida. Fazem exatamente 15 anos que eu moro aqui em Terra da Santa. A única saída que eu dei foi só para prolongar um pouquinho mais, sair um pouquinho do centro e me distanciar um pouco, né? Apenas isso. Mas sou raiz da cidade de Saramirim. Trabalho na área da confeitaria já há 17 anos. Como o próprio Alcimar disse, eu sou mãe, sou empreendedora, dona do lar, e minha vida foi feita de momentos marcantes. Aqui eu vou falar apenas um pouquinho apenas do que me aconteceu até chegar até aqui, né? Eu sou filho de pais separados, desde os 5 anos de idade, meus pais se separaram. Aos 8 para 9 anos de idade, a minha mãe foi morar em outra cidade em busca de uma melhoria para a vida da gente, porque quem é da nossa época sabe o quanto era difícil aquela época. Então, ela foi morar no Rio de Janeiro em busca de uma melhoria de vida para a gente. E eu, assim como as minhas irmãs, fomos criadas pelos nossos avós, nossos bisavós. Aos 10 anos de idade, cheguei a morar algum tempo com o meu pai e a minha madrasta, numa cidade chamada Pedra Grande, e eu passei, em média, uns 3 anos por lá, e depois voltei novamente para cá. Desde então, eu não saí mais daqui, vivi toda a minha adolescência na cidade de Ceará-Mirim. Foram momentos difíceis, porque o fato da gente ter sido criada apenas pelos nossos avós naquela época, eles não tinham uma condição boa para dar para a gente, mas eles trabalhavam muito, eles não tinham como pagar uma pessoa para nos olhar, eles vendiam na feira feijão verde, batata, entre outras coisas. E nisso a gente muitas das vezes acompanhava eles. Eles saíam de meia-noite para vender na feira, 11 horas da noite. Muitas das vezes a gente acompanhava eles. Dormíamos muitas vezes embaixo das barracas até o dia amanhecer. E foi um momento muito difícil de nossas vidas, mas o qual nos fortaleceu e nos fez ser a pessoa que nós somos hoje. Eu dou muito valor a tudo que eu tenho, porque só sabe a dor quem passa por ela. E muitas das vezes nós chegamos a passar, até mesmo por necessidades. Muitas das vezes não tinha o que nos dá. E eu via meus avós naquela situação e isso me doía muito. Desde os 12 anos de idade, eu trabalho e para mim não é fácil poder parar e lembrar de tudo isso. Porque quantas e quantas vezes, enquanto nós éramos crianças, nós fomos rejeitadas até mesmo pelos nossos de sangue, pela nossa família. Porque a gente, como não tinha ninguém que olhasse para a gente, nossos avós já tinham uma certa idade, muitas das vezes as pessoas, até mesmo as pessoas da nossa família, elas nos julgavam, elas nos apontavam, elas muitas das vezes diziam que a gente não ia ser um nada da vida. E hoje chegar ao lugar onde eu cheguei e poder me lembrar dessas palavras que eu ouvia me faz ser uma pessoa mais forte, porque não entrou
no coração. E por não ter entrado no coração, fez com que hoje eu fosse uma pessoa reconhecida de um bom coração, que pudesse sempre pensar no próximo antes de fazer algo e tantas outras coisas que poderiam ter sido diferentes, que poderiam ter me levado a rumos diferentes, mas me levaram a ser quem eu sou hoje. Quando eu tive filhos muito cedo, devido a tudo isso que a gente passava, assim como todo jovem, eu também tive meu momento rebelde na minha vida e achei que se vivendo, saindo daquele ciclo ali onde eu vivia, conhecendo alguém que pudesse me acalentar, poderia ser que as coisas começassem a se tornar diferentes. E não foram. Tive filho muito cedo, parei meus planos e projetos que eu tinha para o futuro, porque os meus planos hoje em dia era ser uma pessoa formada em administração e contabilidade, então aquilo ali era um sonho para mim. E eu tive que paralisar isso, porque eu comecei a ter filho cedo. Meu primeiro filho, ele tem hoje 22 anos de idade, mas hoje em dia, parando, analisando tudo que eu vivi, foi uma das minhas fontes de fortaleza para que eu pudesse prosseguir, mesmo tendo que paralisar alguns sonhos. E logo em seguida, depois de algum tempo, eu me envolvi com essa pessoa, não deu certo, veio ele, eu passei algum tempo só, depois me envolvi com o pai da minha filha mais velha e acabei engravidando novamente. Então, ali para mim, eu me vi numa situação a qual eu não teria mais como seguir adiante, não teria mais como correr atrás dos meus sonhos. Foi onde eu comecei a trabalhei vendendo roupa, trabalhei em algumas lojas, trabalhei em alguns restaurantes dentro da cidade de Ceramirim. Passei muito tempo trabalhando lá em Dona Santa e um trabalho só já não dava mais de conta, porque eu tinha que dar de conta não só dos meus filhos, mas eu também teria que ajudar dentro da casa onde eu morava, porque até então eu não havia saído dentro da casa dos meus avós, mesmo eu tendo filhos, mas eu não tive, em momento nenhum, eu tive a segurança de sair de dentro da casa da minha família para poder viver com uma pessoa. Até porque meu primeira pessoa que eu vivi, que foi o pai do meu filho, ele ao longo do tempo ele mostrou-se uma pessoa agressiva e eu na época era uma pessoa muito nova, cheia de planos e sonhos pela frente, não aceitei aquela situação. Então, em momento algum, eu tive segurança de poder sair de dentro da casa da minha família. E eu me via numa situação que eu tinha que trabalhar não só apenas para os meus filhos, mas também para ajudar os meus avós. E foi onde eu comecei a trabalhar na área da confeitaria, que é o que tem me sustentado até hoje em dia. Trabalhei 8 anos também na Guararapes, que uma coisa conciliando com a outra me ajudou a crescer como empreendedora e me ajudou até a casa onde eu tenho hoje. Essa casa onde eu moro hoje, na verdade, não era nem para ser minha. Foi aí uma história bem prolongada, era para ser para outra pessoa. Eu fui lá, ia tirar para outra pessoa, e acabou que Deus é tão maravilhoso, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe como faz. E nesse decorrer do tempo, a pessoa conseguiu para tirar no nome dela. E a casa, ele chegou para mim e perguntou se eu não queria continuar com o processo para ficar com a casa. E eu fiquei com a casa e faz 15 anos que eu moro aqui na cidade da Santa agora, onde eu vivo com os meus filhos, com a minha avó. Muitos não sabem, mas há 12 anos atrás eu fui diagnosticada
com uma doença chamada artrite reumatoide e com fibromialgia. Só sabem a dor quem sente, só sabem o tamanho desse problema quem tem. E hoje muitos me julgam pela minha forma de ser, por eu ser uma pessoa espontânea, alegre, que gosto de me comunicar, que gosto de dançar, que gosto de ver as pessoas que estão ao meu redor alegres, assim como eu. Porque eu tenho mil e um motivos para agradecer a Deus. Há 12 anos atrás, por muitas das vezes, eu não conseguia me levantar da cama, eu não conseguia fazer coisas simples, como pentear um cabelo, como vestir uma roupa, ou até mesmo tomar um banho. Até mesmo para ir ao banheiro, eu tinha dificuldade. Então, isso hoje para mim é um motivo de grande vitória, poder estar de pé, porque por muitas das vezes eu tive que rastejar dentro da minha própria casa. E durante esse tempo, depois que eu descobri que tinha esses problemas, que eram problemas degenerativos, não tem cura, a tendência é apenas piorar, e me ver hoje na situação onde eu estou, da forma com que eu estou, para muitos médicos era uma coisa impossível devido ao tempo que já faz que eu tenho essa doença, porque desde o início foi a primeira coisa as quais eles nos falaram, todos eles, que era uma doença degenerativa e a tendência era que os meus ossos atrofiassem ao passar do tempo. E quando isso foi descoberto, eu passei por situações difíceis, não só fisicamente, mas também mentalmente, que a gente sabe que atinge, a gente sabe que de repente amanhã a gente não pode andar aqui, futuramente os nossos ossos eles irão atrofiar de uma forma a qual irão impossibilitar a gente de fazer algo que a gente está acostumado a fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então quando eu descobri esse diagnóstico, eu fiquei muito abalada. Eu fazia tratamentos e ia para clínicas as quais só tinha eu de jovem. As outras pessoas que tinham lá eram todas pessoas idosas de mais idade, os quais era normal elas estarem ali, porque o tratamento que eu fazia, a doença a qual eu tenho, normalmente só aparece em pessoas de mais idade. E eu já aos 26 anos de idade, eu já era uma portadora já, e isso, de uma forma muito agressiva. A doença sempre foi muito agressiva a mim. E os médicos tentaram de várias formas amenizar isso. Tomava vários paliativos e nada fazia efeito, até que eu fui a um médico e ele me passou algumas medicações injetáveis para poder fazer com que esse adiantamento do atrofiamento fosse prolongado. Hoje em dia eu não tomo mais, porém eu me sinto uma vencedora, porque por mais que eu continue precisando desses paliativos, hoje em dia eu já consigo andar, eu já consigo fazer coisas as quais eu não fazia, porque por muito tempo eu me vi dependente de outras pessoas para fazer coisas mínimas, porque até mesmo para comer para mim era uma dificuldade. E foi onde começou a minha briga comigo mesma, porque devido a esse problema, as medicações que eu tomo, todas elas contêm corticóide, como todos sabem, o corticóide ao longo do tempo ele faz com que a gente inche, independente de qualquer coisa. E os médicos ele olhavam para mim e eles diziam, eles eram bem claros comigo e eram bem sérios. Independentemente do que eu comesse, independentemente do que eu fizesse, aquilo ali iria surtir efeito sobre mim. Iria, por mais que eles fossem um paliativo, diminuísse a minha dor, mas iria fazer com que eu inchasse, iria fazer com que eu sentisse outros tipos de problema, né? Isso para mim sempre foi muito dolorido. Outra coisa também importante, também que me aconteceu na minha vida, foi o aneurisma cerebral, o qual eu desenvolvi há 9 anos atrás. Esse ano fizeram 9 anos, o qual Deus me deu uma nova chance de vida. E
Do nada, eu sofri um aneurisma cerebral, passei 15 dias internado no hospital. Alguns dias eu passei desacordada, onde lá os médicos, eles diagnosticaram o qual eu não sairia dali com vida, chamaram meus pais e repassaram para ele que eu não sairia dali do hospital. E, para honra e glória do Senhor, eu saí sem sequelas aparentes. Tenho algumas sequelas, mas não são aparentes, que nem geralmente acontece. Muitas das vezes uma pessoa passar por um tipo de problema desse, dificilmente ela sai imune. Mas Deus, ele é tão maravilhoso em tudo que ele faz, que eu sou um milagre vida e estou aqui para provar que Deus ainda é Deus e ele faz da forma com que ele quer. E isso para mim também foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque quando eu saí ali do hospital, eu saí, não reconhecia as pessoas, eu passei um bom tempo sem lembrar até mesmo de algumas pessoas da minha família. Eu vou falar aqui só um pouquinho de coisas marcantes que aconteceram ao longo do tempo. E outra coisa marcante que me aconteceu foi há quase um ano atrás, um pré-diagnóstico de câncer no útero, o qual eu comecei a sentir algumas dores, e dessas dores eu ia para o hospital, voltava, ia para o hospital, voltava. Até então, uma pessoa conhecida minha me levar a um médico que, daqui da cidade, no qual ele passou alguns exames. Mas antes de eu ir a esse médico, eu já tinha feito alguns exames por conta própria, e nesses exames que eu havia feito por conta própria, estava lá que realmente eu estava com algo no meu útero e que era uma coisa que eles não estavam conseguindo diagnosticar, porque não estavam conseguindo reconhecer o que era. E depois fiz dois exames, os dois exames deram a mesma coisa. Essa conhecida me levou para um médico para que eu pudesse mostrar a ele, para que ele pudesse me dizer o que é que poderia ser possivelmente. E de imediato, quando eu cheguei lá, o médico, quando viu os exames, ele passou de imediato, receitou lá para me fazer alguns exames de sangue, outros exames um pouco mais complementares para poder diagnosticar. E entre esses exames, estavam lá exames para saber se eu tinha realmente CA. Isso me abalou bastante. Foram coisas que, ao longo do tempo, que hoje pessoas que me veem não conhecem a minha trajetória, não sabem os motivos os quais eu tenho para pular de alegria, para que eu dance, para que eu seja a pessoa que eu sou, porque muitas das vezes nós somos julgados pelo que as pessoas veem, mas as pessoas não sabem o que tem por trás disso, não sabem o que você ultrapassou, não sabem os motivos pelos quais você tem de agradecer. E eu tenho mil e um motivos de agradecer a Deus. É, só o fato de eu me levantar todos os dias e poder me levantar, isso é motivo suficiente, porque há 12 anos atrás eu não conseguia fazer isso. Há 12 anos atrás, eu rastejava no meio da minha casa, de quatro pernas mesmo. Eu saía para trabalhar chorando e voltava chorando, porque eu sentia muita, muita dor, muita. E isso é motivo mais que o suficiente. Eu não vou prolongar muito, nem vou falar tantas outras coisas, porque se eu for falar, a gente vai passar aqui a noite todinha e um só episódio não vai dar de conta. Então, eu vou falar apenas um pouco sobre isso e até um pouco sobre como eu cheguei até aqui, né? Sua história de superação, muita luta, muita batalha, e Deus providenciando sempre sua vitória, né? E vai providenciar cada dia mais. E Mudando um pouquinho de assunto, você já nos falou aí de toda a superação que você passou, e a gente sabe que a vida não para, né? Todo dia não, a gente tem batalha, a gente tem luta, e eu queria entender um pouco mais, saber um pouco mais, como é que você faz para conciliar tudo isso, né?
Você tem aí já 2 filhos já adultos, né? Tem os 2 filhos pequenos, criancinhas ainda. Tem os seus avós, agora que você que toma Minha conta avó. dele, né? Sua avó, né? Ela mais toma conta de mim do que eu tomo conta dela. E tem o seu negócio, que é quem coloca o pão dentro de casa. E eu queria saber como é que você faz, contasse um pouquinho ali da sua rotina, do seu dia a dia. Aproveita também para falar do teu negócio, né? Divulgar o teu negócio, do segmento de confeitaria, quais são os produtos que você faz. E contasse ali a sua rotina do dia a dia. E como é que você faz para conciliar com a academia, né? Tudo isso e ainda sobra um tempinho para vir para a academia. Não é fácil. Não é fácil. Rotina, eu não consigo conciliar uma rotina devido à questão do meu trabalho. Então, eu não consigo ter uma rotina fixa por causa disso. Porque tenho os meus filhos para ir deixar na escola, buscar na escola. Nesse entremeio, eu tenho que fazer algo relacionado ao meu trabalho, tenho que dar atenção aos meus clientes, tenho que olhar a rede social, tenho que fazer uma coisa, tenho que fazer outra, e muitas das vezes não é fácil. Mas, mesmo não sendo fácil, nós temos que ter a consciência que nós temos que fazer, porque se a gente não fizer, não tem quem faça por a gente. Então, tem sido assim todos os dias, e tem sido um dia de cada vez. Tem dias que eu não consigo vir de manhã, eu venho à tarde, quando eu não consigo vir à tarde, eu venho à noite e não deixo de vir, porque foi uma luta para poder chegar até aqui. Foi uma luta. A gente sabe o quanto é difícil a gente poder colocar uma rotina, principalmente de exercício físico, em nossa vida. É, Para a gente que é mãe, dona de casa, a gente que tem nosso próprio negócio, a gente sabe que não é fácil. exatamente. E como você falou na sua história, você passou por várias situações relacionadas à saúde, né? E a gente sabe, pouca gente acredita nisso, a academia, ela não é só estética, Não, né? Tem o pessoal que vem realmente buscando a estética, mas ela não é só estética, ela é saúde, né? justamente. E a saúde é a única coisa que outra pessoa não pode fazer por nós. Quem tem que buscar a qualidade de vida, quem tem que buscar estar bem fisicamente, quem tem que cuidar da sua própria saúde é você mesmo. Isso mesmo. Não tem outra pessoa que faça. Então, mesmo com sua rotina puxada, você reserva ali um tempo para vir à academia. Quando não dá pela manhã, vem à tarde. Quando não dá à tarde, vem à noite. Mas não deixa de vir. É, é como. Parabéns. Continue sempre assim. Eu queria só que você falasse um pouquinho mais sobre o seu negócio, divulgasse quais são os produtos que você trabalha, quais são os serviços, como é que funciona o atendimento, onde é o seu negócio, o endereço, e qual seria o contato para as pessoas entrarem em contato com você. Aham. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho do meu negócio, mas antes de falar do meu negócio, eu gostaria de falar um pouco sobre como foi que eu cheguei até aqui, que eu me vi a necessidade de entrar para dentro da academia, Certo, para que as pessoas possam entender e que sirva também de inspiração para algumas pessoas. Como eu falei há um ano atrás, quase pré-diagnosticada com o problema do câncer. Então, quando eu descobri isso, de imediato eu comecei a emagrecer. Um emagrecimento rápido, o qual de imediato, em menos de 2 meses, eu perdi 20 quilos. Eu com 1,53 m cheguei a pesar 105 quilos. E em 2 meses eu perdi 20 quilos. E aquilo ali começou a me deixar numa necessidade maior de buscar a atividade física, porque era algo qual eu já deveria ter já colocado na minha rotina diária já há muito tempo, desde quando foi descoberto o meu problema de fibromialgia e artrite reumatoide, há 12 anos atrás. Só que muitas das vezes eu não conseguia, devido à questão da minha rotina ser uma rotina muito corrida, e por muitas das vezes a questão das dores não me permitiam.
Mas há quase um ano atrás, quando eu me vi nessa situação de emagrecimento contínuo e rápido, então foi onde eu me olhei e vi a necessidade de entrar para a academia. Onde ali naquele momento ali eu já não estava me reconhecendo mais como mulher, porque eu já tinha devido a tantas coisas que já haviam acontecido, eu já não estava mais me reconhecendo como mulher. Não só pela questão da doença, mas outras coisas também pessoais. Eu já não conseguia me enxergar como mulher, como acontece muitas das vezes com tantas mulheres por aí, né? Não apenas comigo, mas tantas também vivem essa história de viverem uma rotina corrida, tendo que dar de conta de marido, de filho, de trabalho, e muitas das vezes elas não conseguem se olhar, elas não conseguem olhar para si próprias e ver essa necessidade de se cuidar. E eu cheguei a esse ponto. E há quase um ano atrás, depois desse pré-diagnóstico, eu voltei a me olhar no espelho novamente, porque eu já não mais fazia isso devido à questão do sobrepeso, à questão da forma com que eu estava. Então, foi quando eu vi a necessidade de entrar na academia e não mais parei, porque, como você falou, não é apenas uma questão de estética, é uma questão de saúde, que deveria ser assim para muitos, né? Poderiam vir buscar por causa da saúde. E quando juntam, conciliam uma coisa com a outra, é Melhor maravilhoso, ainda, né? né? É melhor ainda. Mas eu vim pela questão saúde e hoje estou pela questão estética. Me diga uma coisa, quantos quilos você já chegou a pesar? Eu No cheguei a máximo, pesar 105 quilos, 105 quilos. com 1,53 m. E hoje você está pesando quantos quilos? Hoje eu estou pesando 71. 81 quilos. 71, não cheguei ainda na minha meta, mas Você tem estamos uma chegando fotinha lá. lá com 105 quilos para mandar para Tem gente? uma fotinha lá com 105 quilos, Pronto. mas vocês não queiram ver, Catiúcia vai gente. mandar para gente essa foto, a gente vai colocar aqui o antes e depois. Ela vai mandar uma foto agora dela como está hoje e vai mandar uma foto com 105 quilos para a gente colocar aqui a evolução dela. Muitas pessoas não conseguem me reconhecer. Quando eu ando hoje na rua, as pessoas não mais me reconhecem por causa disso. Mas é muito importante a gente poder parar, se olhar um pouco e não lembrar apenas da necessidade dos outros. Claro e evidente que nós não podemos esquecer dos nossos filhos, não podemos esquecer dos nossos maridos, nem das nossas responsabilidades, mas também nós não podemos esquecer de nós mesmas, nós não podemos parar de não nos olhar, porque isso é muito importante. A gente não pode se deixar se perder ao longo do tempo. E uma frasinha bem bacana é que viver é diferente de estar vivo, né? Justamente. Então tem muita gente que está viva, Vivo, mas está morto por dentro. exatamente, e não está vivendo, né? Então não está cuidando de você, não está trabalhando a autoestima, a estética que trabalha a autoestima da mulher, do homem, de qualquer pessoa, né? Então está deixando de viver, está apenas vivendo. Então trabalhar essa estética é muito importante, trabalhar a saúde é muito importante. Então fazer como Catiúcia fez, né? Estava apenas viva e Estava agora está apenas vivo. vivendo, né, Sem Catiúcia? contar que eu passei por um problema depressivo, o qual quase me levou à morte muitas das vezes. E muitas das pessoas, ao me ver sorrir, não sabiam disso, mas eu necessitei por algumas vezes gritar por socorro realmente, porque eu tive um problema depressivo seríssimo, o qual me levou à quase morte. E hoje em dia poder estar de pé, estar bem, que nem você disse, vivendo, porque muitas pessoas estão mortas por dentro e apenas vivendo, né? E um bom tempo eu vivi assim. Eu vivi assim. Eu estava morta em vida. Hoje eu estou viva e vivendo o que tiver para mim viver. Porque o amanhã a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe se a gente vai estar aqui, a gente não sabe se a gente vai ter o privilégio de poder olhar no olho, a gente não sabe se vai poder ter o privilégio de dar o último abraço.
A gente não sabe se vai ter o privilégio de dizer o último eu te amo. Amanhã a gente não sabe como é que vai ser. Então a gente não pode deixar isso, momento algum, nos abater. Por muitas vezes, eu sempre fui uma pessoa forte, e por muitas das vezes, esse meu jeito de ser forte, por muito tempo, hoje me deixou um pouco mais fragilizada. E por muitas das vezes eu pensei em desistir, pensei apenas. Mas Deus é maravilhoso, eu não me canso de dizer que Deus é maravilhoso. Por muitas das vezes Ele vai e manda uma pessoa só para me lembrar: ei, não desiste não, que você é importante. Ei, não desiste não, que você ainda tem muita coisa para viver. E é assim, não desistam de vocês, porque vocês ainda têm muita coisa para viver. Sobre a questão do meu empreendedorismo, muitas pessoas não sabem como eu iniciei. Eu iniciei há 17 anos atrás, que sirva de incentivo para muitas pessoas que estão aí começando agora. Comecei há 17 anos atrás, no beco da minha casa, onde o qual eu comecei a trabalhar com coisas emprestadas, nada era meu, mas depois de alguns meses, eu comecei a adquirir, devido à questão do trabalho, cada vez que o trabalho aumentava, eu comecei a adquirir minhas próprias coisas. Trabalho há 17 anos no ramo e trabalho com bolos, doces, faço bolos no pote, cupcakes, kit festas e tantas outras coisas. Para chegar aqui não foi fácil, porém tem sido recompensador ver o sorriso em cada um dos meus clientes, né? Porque não é apenas bolos que a gente faz, a gente não trabalha apenas com bolos, a gente trabalha com sonhos, trabalhamos com sonhos. Porque cada vez que uma pessoa vai lá e faz a sua encomenda, ela sonha em ter aquele momento ali. Ela sonha em festejar um momento. Então não é apenas bolos, é algo além. E chegar onde eu cheguei hoje, muitas pessoas não sabem, mas ter o meu nome hoje reconhecido na praça, isso é muito importante para mim, pela forma a qual eu comecei. E que sirva de incentivação para muitas pessoas que querem começar e muitas das vezes não se sentem capazes. Eu comecei em um beco da minha casa, vendendo bolo a R$ 1. Muitas das vezes eu dava até de graça para que as pessoas pudessem experimentar, para que eu pudesse depois vender. E nesse trabalhar, e naquela época eu não tinha noção de empreendedorismo, né? Mas nesse trabalhar deu super certo, porque os bolos que eu dava de graça, os bolos que eu vendia a preço de custo, foi passando de uma boca para outra, de uma boca para outra, e foi fazendo o marketing sem eu precisar, muitas das vezes, nem sequer aparecer e nem estar fazendo tanta propaganda, né? E isso me valeu bastante e tem me valido bastante todos os dias, né? E é isso. Aproveitando o espaço, eu queria que você olhasse ali para a câmera e deixasse um recado para as pessoas que estão em casa, apenas vivas, né? Apenas Não isso. estão vivendo ainda, então estão com vontade de treinar, estão com curiosidade, estão acima do peso, estão com dificuldade de mobilidade e pensam em vir para a academia, mas acham que não é possível devido à rotina puxada. Eu gostaria que você deixasse um recado para essas pessoas. Cabe às pessoas. Assim como eu, vocês também são capazes. Assim como eu encontro tempo, vocês também conseguem também encontrar tempo. Então, parem, olhem-se um pouco mais, amem-se um pouco mais. Amar o próximo, amar quem está ao nosso redor é muito importante, mas amar a nós mesmos e sentir a necessidade de cuidar um pouquinho de nós, isso é mais importante ainda, porque se a gente não estiver bem, não tem como a gente cuidar de outra pessoa, não tem como as pessoas ao nosso redor estarem bem também. Então, não desistam de vocês, se cuidem e voltem a viver. Bom, é isso, senhoras e senhores. Hoje a nossa convidada especial foi nossa aluna e amiga, empreendedora no segmento de confeitaria, nossa amiga Catiúcia.